O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura de Macabeus hoje é o que eu previ ontem: uma morte por causa da carne de porco, né? Pensa, foi trucidado por uma carne de porco. Essa leitura hoje ensina uma coisa da moral católica que no início eu confesso que eu pensava errado. Eu achava que quando a gente fosse perseguido pelo Estado, a gente poderia mentir, né? Lá na hora. Não vou ficar mais católico, não. E depois continuar católico, escondido. Não. A moral católica diz: diante de autoridades, mesmo que percamos a vida, temos que dizer a verdade. Entenderam? Então não dá para fingir. Depois eu até fiquei pensativo, mas aqui também dá a resposta. Por que Eleazar não queria mentir? Ou fingir, na verdade, né? Aqui no caso, pessoas próximas a eles disse: não, vamos pegar uma carne que não é das impuras, a gente põe lá perto de você, você come, a gente finge que você está comendo a carne do rei, né? Você come carne que não são imoladas aos ídolos, ninguém vai saber, e aí fica por isso mesmo. Qual foi a preocupação dele? Os jovens que o veriam achariam que ele estava traindo a sua fé. O que é isso? Como é que chama isso? Escândalo. O que é escândalo? Uma atitude ou palavra que leva outras pessoas ao erro, ao pecado. Então aqui talvez seja um grande motivo. Vamos imaginar que eu seja colocado à prova de morte. Eu falo: não, eu minto. Não, eu não vou seguir Jesus mais não quero saber da igreja mais não. E depois eu continuo. Muitos de vocês vão ficar escandalizados, porque esperaria uma atitude, talvez vocês não, porque eu falo para vocês que eu sou fraco todo dia, né? Vai que não chegou minha hora e na hora eu não tive a graça. Mas seria um escândalo. Talvez por isso a moral católica não permite
que mintamos diante de autoridades, né? Qualquer autoridade que questiona a sua fé, mesmo que haja risco de punições até a morte, nós somos obrigados a dizer a verdade, assim como foi feito com Eleazar. E como eu disse anteriormente, é de se invejar, porque ele não tinha Eucaristia, não tinha os sacramentos, Jesus não tinha se encarnado ainda. Foi um ato muito extraordinário, provavelmente pela graça atual. Nós temos a graça santificante, né? A graça que vai na alma dos sacramentos e outras coisas, das orações, e a graça atual, que é aquela graça que Deus dá a todo momento para que nós nos convertamos. Por exemplo, a pessoa que está em pecado mortal, ela perde a graça santificante, mas Deus continua dando a graça atual para ela vir confessar-se, né? Ninguém confessa sem graça. Para confessar, para arrepender, já precisa da graça. Por quê? Porque Deus está acima dos nossos sentidos. Então, tudo precisa da graça de Deus. E nessa primeira leitura, ainda tem essa frase bela de Eleazar, enquanto estava sendo morto, que talvez sirva para nós, né? Talvez não, serve para nós. Não sei como é que vai ser o futuro do mundo. O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites. Então, na verdade, ele sente dor. Nós sentimos dor. Nós sentimos tristeza quando perdemos alguém, choramos, saudades, dor física, dor da doença. Nós não somos imunes a isso. Isso é fato. Só que ele continua falando o quê? Mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que ele tem. Aqui é o gargalo, o cerne da vida espiritual. Entrou com o pecado a dor e a morte, que são os terrores de qualquer pessoa aí fora. Destrói qualquer castelo de areia construído aí fora, por maior que seja. Chegou a doença grave, um acidente, a hora da morte, tudo cai por terra. Só que Deus é esperto. Deus usa a sua onipotência para juntar duas coisas que lá fora é impossível juntar: dor e alegria. Não é isso que está aqui? É ou não? Eu sinto a dor dos açoites e uma alegria na minha alma. Ninguém faz isso a não ser Deus, gente. Pode fazer o que for lá fora. Ninguém consegue fazer quem sofre, quem está morrendo, feliz, a não ser Deus. Eis a chave que Deus quis, né, abrir por ele aos cristãos. Unir dor, sofrimento à alegria. Os santos foram capazes disso. E quando você chega nesse estágio, nada tira a sua paz, nada mais tira a sua alegria. Quando você é capaz de se entregar por amor a Deus, suportando a dor e o sofrimento do dia a dia, você recebe a alegria do alto, mesmo nesse momento, e você mantém uma estabilidade de humor, né? A pessoa longe de Deus, ela oscila. Um elogio faz com que ela se sinta
lá em cima. Uma crítica faz que ela se sinta lá embaixo. É um terror, isso já é um terror. O cristão não. O cristão está tão em Deus que quando é elogiado, ele não sou mais do que sou diante de Deus. Quando ele é criticado, não sou menos do que sou diante de Deus. Isso é felicidade. Essa fortaleza diante das oscilações da vida. É um inferno, vida de orgulhoso. Você faz uma crítica, fica várias noites sem dormir. Fica anos sem conversar com a pessoa. E fica procurando elogios, né? Foge da dor, não pode ter uma dorzinha de cabeça, já vai para o analgésico. É terrível. O cristão não, abraça. E Deus dá alegria como mérito, como presente. E no Evangelho, Zaqueu, cobrador de impostos, na época eles tinham muitas chances de realmente fazer coisa errada, juntar dinheiro, mas ele quer ver Jesus. Todo mundo tem direito de ver Jesus, mesmo o mais pecador do pecador. Então, por favor, não fiquem contrariados se um dia os maiores pecadores de Paraúna estiverem na igreja. Uma das coisas mais bestas que eu escuto lá fora, que não tem sentido nenhum, só de quem não tem sabedoria nenhuma, eu não vou à igreja, padre, porque a maioria lá é pior que eu. Tem tanta gente ruim que fica indo na igreja. Claro! Óbvio! E nós temos que nos alegrarmos com isso. A igreja é para isso. É um hospital. Então nós temos que nos alegrarmos com pessoas pecadoras que vêm à igreja. Então essa frase também é de quem não é tapado, né? E a outra também que eu ouço, o pessoal fica olhando para mim. Ninguém quer saber de você não, senhor. Vai para a igreja, senta lá no fundo. Tem gente que acha que todo mundo está olhando para ela, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui aprender a servir o altar, lá em Roma, um amigo meu foi me ensinar. Ele falou assim, não precisa ficar nervoso, porque você acha que todo mundo olhando para você, mas ninguém olha. Olha para o presidente ou para a Eucaristia. Esquece, ninguém está olhando para você. Então, a mesma coisa quem acha que todo mundo da igreja está preocupado com você. Não, vem para Jesus que ninguém está nem aí, né? Bem, Zaqueu sobe a árvore. Aqui pode ter alguns padres da igreja que vê uma conotação de que nós usamos as coisas criadas para estarmos acima, né? Esse ver Jesus por alto é nós usarmos de coisas aí do mundo para nos sentirmos superiores ou para ficarmos ricos. Quando na verdade Jesus vai ao encontro dele. Por quê? Porque ele viu com um coração que se converte. Deus investe em quem vai dar retorno. Deus já sabe se eu vou dar retorno ou não. Ele já sabe se eu vou para o céu ou para o inferno. Quando ele vê uma pessoa, que ele vê um coração que vai se abrir à graça, ele investe mais, né? Então Jesus vai atrás de Zaqueu. E aqui, Jesus quando ele chega perto, ele faz um convite para todos nós que sobe no tamborete e se sente. A última Coca-Cola do deserto. O que ele diz? Zaqueu, desce depressa. João, desce dessa, né? Maria, desce, tira o salto alto, quebra. Vocês gostam de salto alto? Aqui não é muito comum não, né? Quebra o saltinho, põe a sandália da humildade para chegar perto de mim. Então, essa vinda para a igreja, desce meu filho, desce da Dodge Ram, tô brincando. Desce do seu aviãozinho particular, desce meu filho, vem, desce do ofurô, vem para cá, você tem que descer,
quebrar o queixo, ver que você não é nada trenzinho, não importa onde te coloca, numa Monark barra circular ou no jardim particular, até mirou, até rimou, né? Seja na Monark barra circular, seja no jardim particular, você é nada. Logo, logo acaba seu mundo de Bob, seu castelo de areia. Tudo acaba rápido. Tudo. Em pouco tempo. Então Jesus diz, desce. Ele falou para mim, né? Eu sonhava em ficar rico, ficar famoso de médico. Desce, meu filho. Desce. Aquela escada que eu falei na aula de MBA, que acaba na parede, né? Não chega a lugar nenhum. Então, boa analogia. Desce dessa escada, não vai levar para lugar nenhum. Desce. Zaqueu, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa. Tem gente que fica lá na escadinha. Não, mas aqui, meu carro. Não posso descer, não. Desce. Desce. Desce depressa. Dessa sua vidinha orgulhosa, estúpida, que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o inferno, depois da parede, né? Desce, desce. E ao ver isso, começaram a murmurar, né? Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha só. Como eu disse, gente que se acha, né? Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que, se eu me pusesse numa favela de aviãozinho para levar, batesse meus pais, me torturasse, igual um menino que eu já ouvi na favela, que punha ele numa toalha molhada e dava choque. Eu mataria 30. Eu fazia o pior que todo mundo lá. É muito fácil falar que nós somos santinhos, com a vida que a gente tem. Eu quero ver se eu fosse torturado, se eu não tivesse família estruturada, o que eu não faria? Viraria um psicopata. Eu tenho potencial maior que qualquer um lá da favela. Então ninguém é melhor que ninguém, gente. Nós somos todos da mesma matéria. Precisamos da graça de Deus. Deus que é bom, né? Ele vai ficar com o pecador? Zaqueu ficou de pé e disse, Senhor, eu dou metade dos meus bens. Olha só a resposta aos pobres. E se defraudei, 4 vezes mais. Isso partiu dele. Jesus não disse nada. Só mandou ele descer. Mas quando você desce dessa escada terrível, pesada, que vai te levar a nada, você sente uma paz. Você quer, né? Quando você vem para cá, a minha vida mudou. Eu ficava pensando um monte de trem, preocupado com 1000 coisas. Quando não dava certo uma coisa, eu ficava contrariado e ficava ruim. Hoje não. Hoje eu já sei que não sou nada. Só deixa Jesus agir, dá uma paz, né? Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Bem, sempre há solução com a graça de Deus. O que nós temos só é que tirar a sandália dos pés, descer, nos colocarmos humildemente nos braços do Senhor. O resto, Ele faz. Que Nossa Senhora, a mãe da humildade, nem sapato tem, está descalça. Que ela nos ensine o caminho da humildade e da santidade. Assim seja. Amém.